Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um dia de aula da disciplina de Física do Solo aplicada na irrigação, do curso de Operador de Sistema de Irrigação aplicado na modalidade de formação inicial continuada, certo? Hoje a gente está aqui para dar início à nossa aula 3, que tem como título Água no Solo e sua disponibilidade para as plantas. Eu vou iniciar a primeira parte dela nessa semana ainda e a segunda parte será finalizada na semana que vem, certo, pessoal? Então, nessa primeira parte, eu trago uma introdução para vocês sobre o ciclo hidrológico e a importância, né, da, desse ciclo hidrológico no armazenamento da água no solo e também as questões de medição de umidade no solo. Então vamos lá, pessoal. Trago aqui para vocês a respeito do ciclo hidrológico, né? Ciclo da água. Todos sabem, né? A gente vem estudando aí já há algum tempo, desde lá do nível fundamental, médio, a importância que a água tem para a vida, né? Dos seres vivos. Então, o ciclo hidrológico ele é basicamente voltado aí para as questões do solo, da planta e da atmosfera, né? Então a gente tem aqui o mar, né? Que contém um grande reservatório de águas salinas. A gente tem os aquíferos, né? Que são água doce concentrada no meio abaixo do solo, né? Como eu disse, o solo é um reservatório de água, onde essa água ela pode ser no continente, tanto na forma é, superficial, né, aparecendo, ou na forma subterrânea. E ambos desaguam, em sua maioria, no mar, onde ocorre a evapotranspiração dessa água através da diferenciação de calor, né, a transformação do estado físico dessa matéria, né, que é a água, que ela sai da, do estado líquido para o gasoso, onde através da interferência de resfriamento acaba através do resfriamento aí em cima, ela acaba ocasionando o armazenamento o estoque dessa água na forma de gás na atmosfera e com o aquecimento dela, né, acaba ocorrendo a precipitação em forma de chuva ou em forma de gelo, né? Então, a gente, que é no caso as neves. E aí essa água retorna para o solo, formando todo aquele ciclo hidrológico, né? Isso voltando solo, continente, mar e isso, continente, mar e atmosfera. Agora levando em consideração as plantas, né? A gente tem aqui nos topos, né, das grandes montanhas, né, um estoque, né, um armazenamento de água em forma de gelo. E aí também com o derretimento desse gelo, a água é liberada, criando aí os seus cursos dos rios, certo? Então, agora levando em consideração as plantas, né? Anteriormente eu falei só em relação a solo, a terra, né? No caso aqui o continente, ao mar e todo esse ciclo que envolve ele, né? E a atmosfera. Agora eu vou levar em consideração o solo, as plantas e a atmosfera. Então o solo ele tem essa reserva de água, né? Esse armazenamento de água. E aí os lagos podem ocorrer também da mesma forma do mar, mas aí temos as plantas, que as plantas elas respiram, então elas retiram água do solo. Nessa que elas retiraram água do solo, que veio junto com os nutrientes, que vai ajudar aí no processo de ativação de metabolismo dela, né? Desempenhando várias funções, ela respira. Nessa que ela respira, ela faz a troca gasosa, né? Ela libera água também para a atmosfera.
e essa água ela acaba acontecendo da mesma forma ali do do que foi para o mar, né? Ela vai para a atmosfera em forma de gás, onde ocorre a condensação desse gás, armazenamento da água na atmosfera, né? Em forma de nuvens, e aí com o aquecimento acaba ocorrendo, com essa diferenciação, acaba ocorrendo a precipitação, certo, pessoal? Então vamos lá, dando continuidade. Ali foi mais uma introdução básica do que é o ciclo da água e como que a água entra no solo, né? Então tá. Então, de forma geral, vou exemplificar aqui para vocês como que a água está, qual é a dinâmica da água no solo, né? Então vamos lá. Chuva, a água entra no solo através por meio de chuva ou ação antrópica, né? Que o homem faz a irrigação. E essa água, ela pode ficar na superfície do solo. Na superfície do solo, ela pode ser escoada lateralmente, que a maioria das vezes, quando ocorre esse escoamento lateral, pode acarretar erosão, enfim, assim por diante. Ou ela pode ser infiltrada. Infiltrada, ela vai depender muito da física do solo, como eu disse lá, né, nas aulas anteriores. Vai depender da textura, da estrutura desse solo, do grau de compactação desse solo, da porosidade desse solo, enfim, da relação, né, da densidade desse solo. E essa água infiltrada, ela pode ser percolada, se, por exemplo, existe muito macroporos ali naquele solo e não tem os microporos, como eu disse anteriormente, que é quem retém a água, né? Essa água ela pode ser percolada e parar no lençol freático, né? Então, essa água, digamos assim, para a agricultura, ela vai ser estocada no é, lençol freático. Então, isso para a planta diretamente não vai servir, tá, pessoal? Então, ou ela pode ser armazenada, que é através ali dos microporos que eles vão se reter essa água, que vai acabar ajudando ela, tornando ela de forma meio que disponível para a planta, que é o que a gente vai ver mais para frente. Nas próximas aulas aí, a relação de ponto de amorça permanente, a capacidade de campo, né? A capacidade que esse solo tem de reter água para determinada cultura, né, levando em consideração a planta, certo? Então tá, armazenamento. O armazenamento de água é dado por umidade e pode ser medida por uma altura de água. Então a gente tem aqui uma caixa, né, onde a gente tem a sua altura, a sua largura e a sua base, né? Então, tipo, a gente tem um reservatório de água que a gente pode comparar com o solo. Aqui, por exemplo, a gente tem esse reservatório e a altura da água é medida. Por exemplo, aqui choveu, a água acrescentou aqui nesse reservatório. Aqui, ó, chuva, o reservatório aqui a gente está simulando como se fosse a, perdão, a o reservatório, perdão. O reservatório aqui a gente está simulando como se fosse o solo. Então choveu, criou essa lâmina de água aqui, né? Então essa altura de 10 milímetros é o que a gente chama aí de a quantidade de água armazenada, certo? E a gente vai ter mais visão a respeito disso mais para frente. E agora eu vou focar um pouquinho, como eu falei anteriormente, que é o armazenamento da água é um dado, quer dizer, o armazenamento da água ele é interferido, é dado na verdade através da mensuração da umidade. Então, para isso a gente precisa conhecer como mensurar essa umidade, certo? Então eu vou trazer aqui para vocês um pouco como funciona isso. Vamos lá. Umidade é a base de massa ou volume ou gravimetria, né? Que é a umidade. É a quantidade de água que contém o solo em relação à massa de solo seco. Então, eu vou pegar o solo total, que eu extraí lá através da minha amostragem, e vou pegar esse solo, vou pesar ele e vou secar esse solo. Após eu secar, eu vou fazer a diferenciação do solo úmido com o solo seco. Entenderam, pessoal? Então vamos lá.
E a fórmula mais comum é essa, expressa em grama por quilograma, ou em grama por grama, ou porcentagem. Na maioria, pro solo, a gente utiliza porcentagem. Então, a gente vai precisar pegar esse resultado aí dessa divisão e multiplicar por 100 para dar em porcentagem. Então, vamos lá. Aqui a gente tem umidade à base volume ou volumétrica. É a porcentagem de água que contém o solo com relação ao volume do solo. É o que eu falei, a porcentagem de água que tem no solo em relação ao volume total do solo. Mas para isso, você precisa ter aquela diferença de o solo seco, a diferença do solo molhado com o solo seco, que é o que eu fiz aqui, ó, do lado, a segunda fórmula, né? Para a gente conseguir achar o volume da água, a gente precisa ter essa diferenciação do peso do solo úmido menos o peso do solo seco. Então, onde o VW é o volume da água, o VT é o volume do solo seco e o PSU é o peso do solo úmido e PS é o peso do solo seco. Então vamos lá. Para a fixação de vocês, eu trouxe um exercício bem básico aqui para a gente trabalhar. Essa variável aí que é a umidade, né? Certo? Então vamos lá. Eu trouxe uma indagaçãozinha aqui. Uma amostra de solo foi coletada em campo. Verificou-se que a amostra, juntamente com seu recipiente, pesava 120,45 gramas. Após permanecer em uma estufa a 105 graus Celsius, até estabilizar o peso, o conjunto pesava 110,92, sendo a massa do recipiente de coleta da amostragem de 28,72. Aí ele pergunta, né, qual a umidade desse solo? Então a gente tem a umidade do peso seco, quer dizer, perdão, a gente tem o solo úmido, o peso do solo úmido, o peso do solo seco, porém a gente tem aí o peso do recipiente, então a gente vai precisar retirar o peso do recipiente para a gente estar caracterizando a umidade real desse solo, sem levar em consideração o peso do recipiente, porque o peso do recipiente não nos interessa, certo? Então vamos lá. O peso do recipiente é 28 gramas, né? E a gente tem a massa úmida, que é 120,45 gramas, e a gente tem a massa seca, que é 110,92 gramas. Nisso, como eu disse lá, o peso do solo úmido, ele é a diferença. O peso do solo úmido vai ser então os 120,45 gramas menos o 28 gramas do recipiente, certo? Porque o 120,45 gramas, ele é a pesagem com o recipiente. Então a gente precisa excluir o recipiente desse cálculo, do nosso cálculo. Então deu 91,73. Aí o peso do solo seco, ele vai ser igual então retirando o peso do recipiente, certo? Então tiramos ali, deu 82,20. Dando continuidade, então a gente já tem ali retirado o peso do recipiente, peso do solo úmido igual a 91,73, o peso do solo seco é igual a 82,20. Então vamos lá. Agora a gente precisa calcular o volume da água. Lembrando que o volume da água no nosso cálculo lá, ele é o peso do solo úmido menos o peso do solo seco. Então vamos lá. O peso do solo úmido deu 91,73 gramas, menos o peso do solo seco, que deu 82,20 gramas. Então o volume da água é igual a 9,52 gramas, né? Assim, a gente já tem o volume da água, certo? Então, a nossa fórmula é aquela: a umidade é igual ao volume da água menos o volume do solo seco, expressado em porcentagem, então a gente vai multiplicar por 100. Então, vamos lá. A gente tem o volume do solo da água, que deu 9,53 gramas, e o volume do solo seco, que é 82,20 gramas. Então, a gente pega e
e divide um pelo outro, faz essa relação e vai dar 0,1150. Só que como esse resultado de volume para o solo, o que interessa é a parte de porcentagem nesse caso, aí a gente vai e faz a multiplicação por 1000, que vai dar igual a... Por 1000 não, perdão, por 100, que vai dar igual a 11%. Então, esse solo tinha 11% de umidade, ok, pessoal? Então, para finalizar essa aula de hoje, eu trouxe a primeira variável importante, né, na determinação aí do armazenamento de água no solo, e as próximas aulas a gente vai estar aprofundando a respeito da capacidade de campo, da saturação de água desse solo e do ponto de murcha permanente, né? Aí a gente vai estar levando em consideração lá a quantidade de água disponível, a quantidade de água total e a água real, né, que a planta vai ter acesso. Enfim, pessoal, espero que estudem. Qualquer dúvida, nos procurem. Os materiais, as apostilas estão na biblioteca. Vou disponibilizar essa aula também. No mais, boa aula e aproveitem. Abraço.